Gestão do tempo. 3 princípios para você despertar o seu lado produtivo. Bom, existem vários princípios que eu sempre compartilho com a audiência, compartilho com alunos, que são princípios nada mais são do que fundamentos básicos, fundamentos essenciais para que o indivíduo consiga ter mais produtividade, mas esse aspecto de despertar o lado produtivo, ou seja, usar o tempo a favor do indivíduo, isso nada mais é do que um melhor gerenciamento do tempo. A pessoa está utilizando o tempo dela de uma forma que seja mais otimizada, de uma forma que seja mais eficiente para essa pessoa. E a gestão do tempo, ela é um processo, certo? Na verdade, a gestão, se a gente pegar a palavra só gestão, né, administração, tem a mesma etimologia, a gestão é um processo. E um processo é um conjunto de princípios, de técnicas, de estratégias, de táticas para que o indivíduo possa estar gerenciando, estar administrando aquilo. Seja no aspecto de uma organização, seja no aspecto financeiro, seja no aspecto, no nosso caso, da questão do tempo. E essa questão da gestão do tempo é um processo onde é implementado, sim, princípios, estratégias, táticas, mas para a pessoa ter de certo modo, um pouco mais de autocontrole em relação ao tempo dela. Como é que esse tempo está sendo utilizado? Com o que esse tempo está sendo utilizado? Tudo isso fica mais claro, tudo isso fica mais nítido e a pessoa tem muito mais consciência em relação ao tempo dela e como que esse tempo está sendo utilizado, gerenciado, administrado, otimizado e o que nós podemos fazer para estar usando o tempo ao nosso favor. E quando eu comecei a estudar no ano de 2016 sobre gestão do tempo, livros, artigos, acompanhei pessoas também, mentores, sobre esse tipo de temática, e estudando eu observei um padrão, e esse padrão eu chamei de princípios. Na minha concepção existem 10 princípios que podem ser utilizados, que podem ser aplicados. Esses 10 princípios eu cheguei à conclusão de que no momento que eu comecei a estudar, eu percebi um padrão acontecendo nas técnicas que eram ensinadas pelos especialistas em gestão do tempo. Várias técnicas foram compartilhadas com as pessoas, foram compartilhadas em vídeos, foram compartilhadas em podcasts, foram compartilhadas em livros, em artigos e em outras obras. E no momento de leitura ali, no momento de observação no campo de estudo sobre esse tipo de temática, eu observei esse padrão acontecendo, dessa repetição de compartilhamento de técnicas e de estratégias de gestão do tempo. E essas estratégias que mais eram compartilhadas e que eu percebia que eram muito eficientes quando colocadas em prática, eu mesmo coloquei em prática, cheguei à conclusão de que essas técnicas poderiam ser chamadas de princípios, porque elas eram fundamentais para que a pessoa conseguisse ter mais clareza. Conseguisse clareza, a pessoa saber onde ela quer chegar. Clareza também no sentido de saber o que precisa ser feito. Além disso, ter mais energia. Quais são os fundamentos básicos para ter mais energia? E claro, também foco. Quais são os princípios básicos para conseguir ter mais foco? Então eu cheguei à conclusão que existiam os fundamentos básicos. Esses fundamentos são princípios essenciais para se atingir
um fim. E hoje eu vou compartilhar com você, então, os 3 princípios para que você possa estar utilizando, esses 3 princípios para estar gerenciando o seu tempo de uma forma muito melhor. Eu tenho certeza que depois que você começar a utilizá-los, né, compreender aqui durante esse vídeo e depois você implementar, você terá muito mais controle em relação ao seu tempo, muito mais consciência em relação ao seu tempo. A sua percepção em relação ao tempo irá mudar, em relação às tarefas também, e você conseguirá despertar o seu lado produtivo. Você usará, de fato, o tempo ao seu favor. Bom, e o primeiro princípio que compartilharei com você agora o primeiro princípio para você poder estar gerenciando o seu tempo de forma mais eficiente e despertar o seu lado produtivo, você usar o tempo ao seu favor. O primeiro princípio é o princípio de Pomodoro. Pomodoro também é conhecido como técnica Pomodoro ou técnica de Pomodoro. A tradução de Pomodoro é tomate. Desculpa, eu ia falar Estados Unidos, mas na França. Na França, a palavra Pomodoro, a tradução, né, do francês para o português, é tomate. Mas por que tomate? Bom, é que na França, principalmente, existiam aqueles relógios de cozinha, acredito que ainda existam, aqueles relógios de cozinha, aqueles despertadores de cozinha, e eles vinham com o formato de um tomate. E eu vou te contar a história que você irá compreender melhor esse aspecto do relógio. Havia um homem, que o nome dele era Francisco. E o Francisco, ele estava ali na faculdade, mas ele tinha muita coisa para poder fazer, muitas tarefas, muitos compromissos ali para conseguir concluir. E aí que um dia ele teve uma ideia. A ideia dele era, ele pegou um daqueles relógios de cozinha, o Pomodoro, que no caso é o tomate, que é um relógio de cozinha que tem o formato de um tomate, e ele marcou ali 25 minutos. E durante aqueles 25 minutos que ele marcou ali no relógio, ele se manteve focado na realização das tarefas que ele tinha que cumprir. Quando o alarme tocou, né, quando o relógio tocou, marcando a conclusão dos 25 minutos, ele resolveu reiniciar o relógio, marcando 5 minutos. Durante esses 5 minutos, ele fez uma pausa das tarefas que ele estava realizando. E aí, durante esses 5 minutos, ele parou para relaxar um pouco, para descansar um pouco da tarefa que ele havia concluído. Depois ele marcou novamente 25 minutos para que ele se mantesse focado ali na tarefa. E ele fez isso durante esse processo de 25 minutos de foco na tarefa e 5 minutos de pausa. Ele fez isso durante 4 ciclos. E no último ciclo, no quarto ciclo, ele se deu 15 minutos de intervalo da realização daquela tarefa. Bom, o que ele não sabia nessa época, o Francisco, que é o criador do princípio de Pomodoro, o que ele não sabia na época é que o Pomodoro iria se tornar uma das técnicas fundamentais quando falamos sobre gerenciamento do tempo. E é fundamental a importância para a pessoa que quer manter o foco, manter a concentração. Além disso, é revigorante essa técnica porque a pessoa ela consegue ter momentos de intervalo, cuidar de si, ter momentos ali para ir no banheiro, ter momentos para beber uma água, para hidratar, às vezes comer uma fruta durante a pausa ali, mas ao mesmo tempo ela é intensa, ela consegue manter um equilíbrio ali
entre o foco no trabalho e, ao mesmo tempo, momentos de descanso, momentos de intervalo. E é por isso que o princípio de Pomodoro é tão eficiente. E Mas como é que funciona o Pomodoro, certo? Bom, como foi apresentado, a pessoa ela tem momentos de foco, blocos de foco e blocos de intervalo. Então, por exemplo, você vai se sentar para poder fazer uma tarefa. Vamos supor que a tarefa seja escrever um relatório para o seu trabalho. Quando você for escrever esse relatório, só vai existir você e o relatório. Por isso é recomendado, quando você for realizar uma tarefa, desativar notificações de redes sociais, do aparelho, desativar, né, notificações de todos os aplicativos que você tenha. É recomendado também, às vezes, até desinstalar alguns aplicativos, porque fica às vezes chegando mensagem, ou aplicativo às vezes que você nem utiliza. É recomendado também observar o espaço em que você está, para ser um espaço mais tranquilo, um espaço mais sereno, para você poder estar utilizando da melhor maneira possível o seu tempo. É recomendado todo esse ecossistema para você poder ter uma melhor concentração durante a realização daquela tarefa. E para a utilização do Pomodoro, você tem duas alternativas. Você pode utilizar o temporizador. Os próprios aparelhos celulares hoje, celular, tablet ou computador, tem os temporizadores. Então você pode usar o seu temporizador aí marcando 25 minutos, 25 minutos no caso, 25 minutos de foco ali na tarefa que você vai realizar. E depois, quando tocar os 25 minutos, aí você marca 5 minutos no temporizador. Você pode também utilizar alarmes para o seu dia a dia. Então, por exemplo, 2 horas você vai realizar uma tarefa. Aí quando for 2h25, aí você faz a pausa. 2h30 você volta. 2h30 você volta. 2h55 você faz a pausa. Aí 3 horas você volta. Então você pode sim, também estar utilizando alarmes aí. E aí você utiliza eles de forma um pouco mais estratégica, né, durante o seu dia a dia aí. Fica a seu critério. Mas é muito importante ressaltar que esses 25 minutos é para você se manter focado na tarefa. Só existe você e a tarefa. Se você marcou 25 minutos, só existe você e a tarefa que é para você realizar. Não existe outras atividades, não existe multitask, ou seja, multitarefas. Não, só existe aquela tarefa, você e aquela tarefa. Só isso. Ignore as distrações, exclua as distrações antes, bloqueie as distrações antes e foca só na tarefa durante aqueles 25 minutos. E durante o intervalo, Vitor, o que eu posso fazer? Bom, durante o seu intervalo, utilizando o princípio de Pomodoro, durante 5 minutos de intervalo, você pode, por exemplo, beber uma água para se hidratar, é muito importante. Você pode estar comendo algum alimento, por exemplo, uma fruta, que vai te fazer ter mais energia. Você pode beber um cafezinho. Você pode simplesmente sentar para relaxar um pouco, né? Só refletir um pouco sobre a vida, ou simplesmente ficar ali pensando alguma coisa. Você pode fazer uma pequena caminhada, uma leve caminhada, às vezes ficar um pouquinho no sol, dependendo do horário. Você pode às vezes conversar com seus colegas de trabalho ali, ou as pessoas do ambiente onde você convive. Então, são várias possibilidades do que você pode fazer para o momento em que você está no seu momento de pausa, no seu momento de intervalo. Normalmente, as pausas que nós vemos aí, por exemplo, em escolas, faculdades ou em locais de trabalho, é que as pausas
Os momentos de pausa nesses ambientes são muito grandes, mas ao mesmo tempo o momento ali de foco também é muito grande. Só que a gente até compreende esses tipos de ambientes do ato do momento de foco ali no estudo, nas tarefas, no trabalho, ser um momento maior e o momento de intervalo também ser maior, mas ser uma vez, por questão de ser muita quantidade de pessoas, então toda vez fazer esse processo das pessoas saírem, depois voltarem, nós compreendemos que isso tende a ser às vezes até contraprodutivo dentro de organizações, dentro de instituições, pela alta demanda e alta quantidade de pessoas, mas você no seu dia a dia você pode fazer isso, né? Ou até mesmo dentro desses ambientes você pode fazer isso, essas pequenas pausas de vez em quando, que isso vai ser revigorante. Bom, então o primeiro princípio que foi compartilhado é o princípio de Pomodoro. Então eu recomendo que você utilize ele para você poder estar conseguindo ter mais foco na tarefa que você está realizando. E depois você me conta como é que foi ter essa experiência. O próximo princípio que eu vou compartilhar com você é o princípio do planejamento. Bom, o planejamento, desde quando eu comecei a estudar sobre gestão do tempo, é uma palavra também que sempre esteve presente. Inclusive, se você digitar gestão do tempo aí no Google, técnica de gestão do tempo, princípios de gestão do tempo, com certeza o planejamento vai estar aí dentro do artigo ou dentro do vídeo que você clicar para poder assistir, porque é um tema, é uma área da gestão muito importante e mais especificamente dentro da gestão do tempo faz total sentido ter. O planejamento, ele tem como intuito, esse princípio do planejamento tem como intuito te fazer ter um maior controle sobre o seu tempo. Então, se existe algo que vai te fazer ter controle em relação ao seu tempo, é o planejamento. E muitas pessoas falam, Vitor, planejar é muito chato, é muito tedioso, é muito cansativo. Eu falo com você, olha, planejou uma vez, na primeira vez que você planeja, pode ser um pouco mais desafiador por questão de você normalmente não ter ali o hábito de planejar, né, a sua semana, de planejar os seus dias. Mas uma vez que você planeja, cada vez mais fica mais fácil. Então, o ato de planejar é o ato de você conseguir ter muito mais consciência em relação às suas tarefas, em relação aos seus compromissos, projetos, horários, datas, estar muito mais presente com a quantidade de tempo que você está gastando na realização e execução das tarefas. Então, se planejar é algo muito eficiente. Então, quando eu falo sobre controle do tempo, você conseguir controlar o seu tempo, estou me referindo no sentido de você assumir, de fato, a responsabilidade sobre como você tem gerenciado o seu tempo, estando muito mais consciente e presente para o seu tempo. E para isso, como é que você faz para poder se planejar, utilizar o princípio do planejamento e se planejar de uma forma mais eficiente, de uma forma mais que vai fazer com que você controle de fato o seu tempo? Para isso, né, claro, despertar o seu lado produtivo. Bom, o planejamento, primeiro de tudo, é recomendado que você faça o planejamento toda semana. Vitor, por que toda semana? Por que eu tenho que me planejar toda semana? É recomendado que você se planeje toda semana para você poder ter uma visão geral sobre a sua semana, sobre os seus compromissos que você tem para a semana. Normalmente o domingo tende a ser um dos melhores dias
né, para grande parte das pessoas. Normalmente elas trabalham durante a semana, então o domingo tende a ser um bom dia para poder estar fazendo o planejamento. Então, domingo, no período da noite, inclusive, à noite é o dia que eu faço meu planejamento também da minha semana. Então, você planeja a sua semana, você tira um dia da sua semana para você planejar a sua semana, para você planejar o que tem ali para aquela semana. E aí, nesse seu planejamento, você pode fazer ele em um bloco de notas, como por exemplo o Google Keep. Você pode fazer o seu planejamento dentro de uma planilha de Excel, uma planilha, né, do Google Planilhas, ou um documento Word ou Google Docs, enfim, fica a seu critério, mas tem que ter um ambiente ali onde você consiga organizar as suas tarefas. E ali você vai dividir os dias da semana, né? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Os dias da sua semana, vai escrever os dias da sua semana e aí você vai pensar em cada um dos dias, o que eu tenho para fazer. Então, por exemplo, você está fazendo o seu planejamento no domingo. Você tem que pensar até no próximo domingo, tá ok? Aí, por exemplo, o que eu tenho para fazer na minha segunda-feira? Na minha segunda-feira, aí você escreve, por exemplo, eu tenho que acordar às 6 horas da manhã. 6 horas da manhã eu vou me arrumar, eu vou ir para a academia, então 6 horas ir para a academia. Aí, 7h30. 7h30 eu tenho que preparar meu café da manhã, tomar o café da manhã com a minha família. 8 horas eu tenho que ir para o meu trabalho. Depois, 8 horas eu tenho que ir para o meu trabalho. Eu vou chegar no meu trabalho. Aí, 8h30 eu tenho que escrever um relatório no meu trabalho. Aí eu vou ficar um bom tempo trabalhando nesse relatório. Aí você define o horário que você vai terminar a tarefa e vai iniciar outra. Aí 11 horas eu tenho que almoçar. Então você vai escrevendo, você vai definindo o horário e a tarefa que você irá realizar. E você vai fazer isso pensando em todos os dias da sua semana. Os compromissos, as tarefas, os projetos e os horários de realização de cada um desses projetos, de cada uma dessas atividades que foram realizadas. E isso é de fundamental importância. Lembrando que, para poder reduzir a sua ansiedade, para poder reduzir a sua preocupação, é recomendado você pensar até num tempinho um pouco maior do que pode levar para você realizar aquela tarefa. Então, se você vai gastar, por exemplo, 2 horas para poder realizar uma tarefa, é recomendado você se dar, às vezes, até alguns minutos a mais para realizar aquela tarefa, porque senão você pode até ficar ansioso ali durante a realização daquela tarefa. Tá? Então, procure manter quando você for definir os horários, manter uma flexibilidade aí um pouco maior. Se você fizer isso, fizer o seu planejamento, organizar os seus dias aí e a sua semana, com certeza você vai ter muito mais controle em relação ao seu tempo. Bom, o próximo princípio, o último princípio a ser compartilhado com você, o último princípio de gestão do tempo, para que você possa estar gerenciando o seu tempo de forma mais eficiente e despertar o seu lado produtivo. O princípio que vai ser compartilhado agora é o princípio da priorização. O princípio da priorização é você estar priorizando não só tarefas, não só projetos, não só compromissos, estar priorizando aquilo que é importante para você. Priorizar também metas, objetivos, sonhos, priorizar estar com pessoas, enfim. A priorização é algo bem amplo, é algo bem geral, e é muito importante que você priorize. Além de estar utilizando esse princípio, priorize também a aplicação dos princípios anteriores, princípio de Pomodoro, princípio do planejamento, que vão te trazer bons frutos, se por acaso você decidir plantar e implementar esses princípios. E o princípio da priorização
desde sempre, né, existe uma regra dentro da gestão do tempo, que essa regra é a regra 80-20. 20% do que você faz vai tender a gerar 80% de resultado. 20% do que você faz. Na grande parte dos contextos, tá, gente? Isso não é algo universal, sempre em todas as situações. Então, 20% do que você faz, 20% das tarefas que você faz vão tender a gerar 80% da produtividade, ou 20% das ações que você tem são responsáveis por gerar 80% de resultado, no sentido assim de atingir 80% das suas metas, 80% das suas perspectivas em relação a objetivos. E se você pegar essa regra 80-20 e você aplicar ela para diversos contextos, você vai observar 20% da economia do mundo é representada por 80% da riqueza do mundo é representada por 20% da população. Inclusive, isso é apresentado no livro Princípio 80-20. É um excelente livro, mas quem começou a estudar sobre isso foi o Pareto, que ele era economista e começou a estudar sobre essa questão financeira, né, que 20% das pessoas obtinham 80% da riqueza do mundo, 20% apenas, o que era algo totalmente desigual, né? Algo totalmente... Mas esse mesmo princípio, essa regra pode ser aplicada para a questão do tempo. 20% das tarefas vão tender a gerar 80% do resultado. Ou seja, quando a gente fala de produtividade, não se trata de quantidade, de uma quantidade exacerbada de coisas que a pessoa vai fazer, de quantidade de tarefas que o indivíduo vai realizar, mas sim se essas tarefas de fato vão levar essa pessoa em direção àquilo que ela busca, em direção a atingir uma meta, em direção a atingir um objetivo, atingir um resultado que ela busca, que ela visa. Então, não está muito relacionado à quantidade de tarefas, mas sim nas tarefas específicas que vão gerar o resultado. Às vezes, 3 tarefas que a pessoa fizer já são suficientes para gerar 80% de resultado. Às vezes, uma tarefa em si, que é uma tarefa importante, que é uma tarefa fundamental para se atingir uma meta, então apenas uma tarefa. Então, quando você for criar a sua lista de tarefas, quando você for organizar os seus compromissos, ou por exemplo, no caso do planejamento que eu acabei de mencionar, quando você for organizar o seu planejamento, definir os horários, quando você for criar aí uma lista de tarefas que você tem para fazer, de projetos, pense nisso. Organize numa ordem de prioridade. E aí você faz primeiro, coloca primeiro na sua lista a tarefa mais que você considera que é importante. Quando tiver 2 tarefas importantes, você observa qual que tem que entregar primeiro. Aí você faz primeiro aquela que tem que entregar primeiro. Então são vários critérios que você pode analisar também, como por exemplo, se a tarefa é chata. A tarefa que for mais chata você faz primeiro. Mas como assim? Porque a nossa energia ao longo do dia, a nossa energia vai tender a ser menor. Então, a nossa chance de ignorar uma tarefa chata ao longo do dia é muito maior do que no início do dia. Então, quando você acordar pela manhã, tem 2 tarefas para você poder fazer. As 2 são importantes, mas uma é muito legal e a outra é chata. Faça a primeira tarefa chata. Então, priorize as suas tarefas, as suas metas, organize sempre numa ordem de importância, de prioridade, e faça a primeira que é mais importante. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, que foi sobre gestão do tempo, os 3 princípios para você despertar o seu lado produtivo.
desejo que vocês tenham gostado dessa aula. Então aqui nessa aula foi compartilhado então com você os 3 princípios que foram compartilhados, os 3 princípios de gerenciamento que foram compartilhados são: primeiro princípio, o princípio de Pomodoro; segundo princípio é o princípio do planejamento; e o terceiro é priorização. Desejo que vocês coloquem em prática esses princípios e depois compartilhem comigo como é que foi essa experiência. Se vocês quiserem mais informações sobre gerenciamento do tempo, querem aprender mais princípios assim como esses que foram compartilhados, eu convido a vocês a me acompanhar nas mídias sociais, porque sempre tem aula nova, tá? Nas redes sociais, então me acompanhe aí para você poder estar aprendendo novos princípios, e eu te vejo do outro lado. Um grande abraço.